Bom dia, bacana estar aqui falando com você nesse momento assim que nós temos vivido aí da crise coronavírus, não podendo estar presente no colégio, mas é legal porque é uma ferramenta, a internet que a gente tem, até para você se manter atualizado, manter o foco, não perder matérias, não atrasar para quando voltar à normalidade, e se Deus quiser vai voltar bem rápido. Quando você estiver no colégio, você não vai perder, né? E você vai continuar dando seguimento aí às suas matérias, ao seu ensino presencial. Muito bem, nós vamos continuar falando aí de direitos e deveres, nós já falamos um pouco sobre isso, mas nós vamos retornar porque é importante nós termos a consciência, nós sabermos, né, de tudo aquilo que uma pessoa, um ser humano que vive dentro de uma sociedade, que é inserido na sociedade, seja em casa, seja aqueles que trabalham em seus trabalhos, você que estuda no seu colégio, enfim, como aluno, como professor, como cidadão, nós precisamos saber não só dos nossos direitos, mas precisamos também conhecer os nossos deveres, que geralmente nós estamos mais atentos aos nossos direitos como cidadão. Nós às vezes esquecemos dos nossos deveres, às vezes nem conhecemos a verdade. Para falar a verdade, às vezes nós não sabemos nem dos direitos que nós temos. Mas é importante que dentro de uma sociedade vivemos contextualizados, ou seja, sabemos o que está acontecendo, até porque se for preciso reivindicar, se for preciso falar alguma coisa, conversar com alguém, precisamos saber de todos os direitos que nós temos, mas também precisamos saber de todos os deveres que nós temos para que não passemos por situações, digamos assim, às vezes constrangedoras, por reclamar de algo que não temos direito e também sair no prejuízo porque não conhecemos os nossos deveres. Então, conhecer dever e conhecer direito, ou seja, saber de tudo que cerca essas situações, é de extrema importância, até porque isso vai nos ajudar dentro da sociedade. Por exemplo, no colégio, vocês têm direito e têm deveres. Não só vocês, como alunos, mas todos os funcionários do colégio, sejam professores, seja a secretaria, sejam as pessoas que nos ajudam na limpeza, enfim, né, todos nós precisamos saber que nós temos direitos e que nós também temos deveres. Que isso vai evitar, como eu disse, que a gente entre até em rota de colisão com algumas situações. E por isso nós precisamos, né, nos conduzir de maneira aonde nós não vamos atropelar as coisas. Bem verdade, né, que nós não gostamos muito, às vezes, dos deveres. Nós só lembramos do direito. Ah, porque esse é meu direito. Ah, porque isso eu posso. Ah, porque fulano não podia fazer isso. Porque eu conheço todos os meus direitos. Enfim, mas é importantíssimo também que nós conheçamos os nossos deveres. Eu vou dar aqui, né, a definição de direitos e deveres para a gente começar a falar de algumas coisas que nós temos direito, mas de algumas outras coisas que nós também precisamos fazer porque são deveres. Diz assim, né, a definição de direitos e deveres: normas, ou seja, direcionamento, diretrizes, escritas ou não, ou seja, direitos e deveres podem vir tanto escrito quando podem ser falados, são normas. Em casa, por exemplo, quando, né, o seu pai, sua mãe, o seu responsável não vai ficar escrevendo normas para você. Eles vão simplesmente te orientar. Não faça isso, não faça aquilo, faça isso, faça aquilo. Ou seja, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eles vão direcionar você com normas
que não vão estar escritos. Por isso, direitos e deveres são normas e diz escritas ou não para quê? Para convivência entre grupos. E grupos, que grupos são esses? Pessoas, e de qualquer tamanho. Porque nós precisamos aprender a conviver tanto num grupo pequeno quanto num grupo grande. No colégio, por exemplo, nós temos a convivência com um grupo menor enquanto estamos em sala de aula, mas no intervalo nós precisamos conhecer com vários, nós precisamos conviver, interagir com várias outras pessoas. Quando você vai à cantina, por exemplo, você tem um monte de pessoas na cantina, com filho e tudo. Um outro exemplo é pela manhã, quando você chega, que tem que fazer a formatura na quadra. Lá você convive com muita gente lá na hora de formar. Faz a fila e a gente entra para a sala. Então, a convivência ela é tanto entre grupos pequenos quanto grupos grandes. Ou seja, que nós precisamos entender que nós nos relacionamos com pessoas, que nós precisamos interagir. E essa interação estabelece o quê? Obrigações. Ou seja, deveres que nós precisamos cumprir. Então, direitos e deveres são normas escritas, ou não, para a convivência entre grupos de qualquer tamanho ou tipo que estabelecem as obrigações e os direitos dos indivíduos, ou seja, os nossos direitos e os nossos deveres. E, como eu disse, isso é muito legal saber disso. Nós precisamos ter a consciência disso, até porque se nós queremos reivindicar alguma coisa, não é só saber os direitos. Temos que saber os deveres, porque existe uma linha que eu também não posso ultrapassar. Eu tenho que vir até um determinado ponto e dali eu não posso ultrapassar porque existem normas, existem direitos de outras pessoas. O meu direito termina onde começa o do outro. E como seres humanos nós precisamos estar muito atentos a essa situação. A Constituição Federal, a nossa Constituição, diz o seguinte no artigo 5º: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade, ou seja, não se pode invadir o direito do outro, a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Ou seja, a Constituição nos garante que nós precisamos ser preservados, nós como cidadão, você, eu, todos nós. E diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ou seja, a Constituição não faz diferença de homens e mulheres. Todos nós temos direitos e deveres. Todos nós, homens, mulheres, dentro de uma sociedade, temos que cumprir as nossas obrigações e temos que saber daquilo que temos direito. E a Constituição diz também que nós temos direito. Algumas coisas que nós temos direito: saúde, educação, moradia, trabalho, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, segurança, lazer, vestuário, alimentação, transporte, entre outras coisas. São deveres, são direitos que nós temos. Mas diz também que nós temos deveres, ou seja, cumprir as leis. Todas as leis precisam ser cumpridas, independente se a gente gosta ou não, se a gente concorda ou não, nós precisamos cumprir as leis. Por exemplo, nós temos normas no colégio, e normas para todo mundo. Vocês têm a norma, por exemplo, de usar uniforme, a calça azul, a camisa do Colégio Batista. Vocês têm normas de não poder usar celular, e vocês e professor também não, enquanto em sala de aula. Nós temos a norma de não podermos usar toucas, bonés, enfim. São normas, são diretrizes que precisam ser cumpridas. Porque da mesma forma que nós temos os nossos direitos no colégio, em ter aula, em estudar, professor dar o conteúdo para você, como está acontecendo.
né? Agora, apesar de não estar tendo aula, nós estamos aqui, mas você também tem os seus deveres. Você tem o dever, né? É dever, por exemplo, da sociedade em educar, proteger nossos semelhantes. Você tem essa função, eu também. Proteger o patrimônio público e social do país, entre outros. E às vezes a gente não pensa nisso, às vezes nós agimos de maneira meio que impensada, né? Ou levado por alguma situação, ou influenciado por pessoas, enfim. Basta às vezes fugir um pouco de controle de algumas coisas que a gente acaba se perdendo, e nessa de se perder, né, a gente acaba tendo que arcar com as consequências daquilo que nós fazemos, até por não conhecer os deveres que nós temos. Geralmente nós nos ligamos muito nos direitos, mas nos deveres às vezes nós não prestamos muita atenção, nós não ligamos muito para isso. Eu gosto muito, e o ensino religioso sempre, a gente sempre tem a preocupação de citar exemplo, porque a Bíblia é um livro que nós falamos que é a palavra de Deus, que contém todas as normas, todas as diretrizes, para que nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus, que é boa. E em cumprindo isso, a gente vive bem com todo mundo. Nós vamos ter conhecimento, sem precisar que as pessoas nos chamem a atenção, sem precisar que as pessoas briguem com a gente. Nós vamos conhecer como nos direcionar aonde nós estivermos. E quando isso não acontece, as coisas não funcionam bem. Nós temos o exemplo de Adão e Eva e outros personagens bíblicos que Deus colocou lá no jardim para cuidar do jardim, para administrar o jardim, dando a eles o direito de usufruir 99,9% ou 99% de tudo que tinha lá. E aí o que acontece? Deus fala para eles, não faça isso. Um direcionamento que Deus deu, uma orientação que Deus deu, mas eles tinham a liberdade de opcionar. Eles sabiam. Às vezes nós sabemos o que temos que fazer, mas nós não fazemos. Adão e Eva sabiam que não podia comer, né, do fruto da árvore que Deus tinha dito para eles não comer, mas burlando, né, o dever de não comer, que Deus orienta, então assim, não faça. E eles fizeram, deu no que deu. E a gente assim vive hoje uma situação que a Bíblia fala que é pecado, né, por não cumprir as normas. Hoje todos nós sofremos por causa dessa situação, mas nós temos outros exemplos também. Nós temos Caim e Abel, quando Deus também vai orientar os irmãos sobre oferecer algo para Deus, e quando Caim não é aceito, ele fica revoltado e Deus vai orientá-lo, querido, não faça isso, não fique assim, faça direito, cumpra aquilo que você precisa fazer para que as coisas vão bem. E ele ouve, Deus fala com ele, mas ele não atende. Ele vai, mata o seu irmão, ou seja, ele queria os direitos, mas não cumpriu o seu dever de não ir contra o seu irmão. E aí acontece o primeiro homicídio que desencadeou tudo isso hoje de violência que nós vivemos, é porque o ser humano não é capaz de cumprir normas muitas vezes. Nós burlamos as normas, nós burlamos as nossas obrigações, nós ultrapassamos os limites, e toda vez que nós ultrapassamos os limites, as coisas não podem funcionar bem, não tem como funcionar bem. Toda vez que nós esquecemos os nossos deveres para com o nosso semelhante, para com Deus, as coisas não funcionam bem. E isso precisa servir, né, para nos orientar, para nos direcionar. Porque se caso não fizermos isso, não é só nós que saímos no prejuízo, mas outras pessoas também. A partir de uma ação impensada, a partir da falta de cuidado para com o próximo, eu sofro
porque quando eu digo assim, você, não somos nós, as pessoas que fazem isso vão responder por isso, mas outras pessoas também vão sofrer por causa das nossas ações, muitas vezes impensadas. Muitas vezes a gente faz sem pensar nas consequências do ato. E isso é muito ruim, porque, primeiro, isso não agrada a Deus. E Deus dá para a gente toda uma situação para que a gente viva bem, cumprindo direitos e deveres. Se a gente for nos 10 mandamentos, e que são muito interessantes, porque na verdade os 10 mandamentos nos ensinam a nos relacionar com o outro, a cumprirmos as nossas obrigações, porque tudo que é obrigação para uns é direito para o outro, e o que é direito para uns são obrigações para o outro. Ou seja, se eu tenho obrigação de cumprir para cumprir com o outro tem obrigações para cumprir comigo. Ou seja, ele tem direitos, mas ele também tem obrigações. Eu tenho direitos, mas também eu tenho obrigações. Eu quero compartilhar, né, nesse momento de aula aqui com você, alguns textos, alguns versículos dos 10 mandamentos, que tem em Êxodo, também tem em Deuteronômio, que a primeira coisa, Deus começa a falar lá que nós precisamos amá-lo. E naturalmente em amá-lo, amar o nosso próximo, porque os 10 mandamentos Jesus vai resumir os 10 em 2, lá no Novo Testamento. No Antigo, Deus dá os 10 mandamentos. Se no Novo Testamento, Jesus vai resumir em 2, amar a Deus e amar ao próximo. Ou seja, quando a Bíblia fala em amar, a Bíblia está falando de cuidado. A Bíblia está falando que a minha responsabilidade é cuidar do outro, isso é um dever, e o outro tem responsabilidade de cuidar de mim. Ou seja, há uma troca, direitos e deveres, deveres e direito. E algumas palavras que existem nos 10 mandamentos, nós precisamos estar atentos, que, como eu disse, é uma via de mão dupla, é um relacionamento. Tipo, não matarás. Nós não queremos morrer, você não quer, eu também não. Então, quando diz não matarás, é para eu não atentar contra a vida do outro, porque eu não quero que o outro atente contra a minha vida. Naturalmente, direitos e deveres, via de mão dupla. Quando Deus nos orienta que nós devemos não furtar, não roubar, ele está dizendo que se eu não fizer isso com o outro, e eu não devo fazê-lo, eu também não quero que o outro faça comigo. Então, se eu cumpro, eu quero que o outro cumpra. Então, continua a via de mão dupla, direitos e deveres. E continua dizendo assim, não cobiçarás o que é do outro. Não cobiçar. E a gente vive hoje numa sociedade muito complicada, onde a ideia de alguns, ou de muitos, é levar vantagem. E quando a gente pensa só em levar vantagem, eu não estou pensando no direito do outro. Eu estou pensando só nos meus direitos. Porque a partir do momento que eu não estou nem aí para o outro, que o meu objetivo em todas as coisas sempre me dá bem, me dá bem, eu começo a não me preocupar com o outro. Eu começo a não me preocupar e eu começo a não cumprir o mandamento, que é amar ao outro, que é se preocupar com o próximo. E quem é o próximo? O próximo depende da situação em que nós nos encontramos, você se encontra e eu também, é aquele que está mais próximo da gente. Porque às vezes a gente está na rua, às vezes a gente está no colégio, às vezes a gente está lanchando, às vezes a gente está em casa, então tem sempre alguém mais próximo a gente. E a responsabilidade de cuidar é nossa, sua e minha, ou seja, cuidar um do outro. Então nós não devemos cobiçar o que é do outro, querer pegar o que é do outro, querer tirar o que é do outro. Senão, a gente continua nessa situação hoje que nós temos vivido, porque um sempre se acha mais esperto do que o outro. Alguns tiram dos outros, os outros tiram de alguns. E assim vai caminhando no emaranhado, numa situação complicada,
que aquela palavra assim, eu não vou sair no prejuízo. Não, eu não posso sair no prejuízo. E a gente acaba pagando com a mesma moeda. E há uma outra coisa, eu quero voltar nos 10 mandamentos com você, que fala sobre um princípio de honra, que é um mandamento com promessa. Honra pai e mãe. E quando a gente pensa em pai e mãe, a gente pode estender isso para todos os semelhantes. Honrar pai e mãe é honrar pessoas. É ou não é? Quando eu respeito você, quando eu trato você bem, quando eu honro você, eu estou falando para você o seguinte, que eu estou cuidando de você, que eu estou usando a minha vida para não causar nenhum dano a você. Então, quando a Bíblia orienta assim, honra pai e mãe, ainda tem uma promessa para que te prolongue os seus dias na terra. Isso é uma obrigação. Isso é um mandamento de Deus. Por isso os 10 mandamentos. E ele faz parte. Honra pai e mãe. Deus está mandando. Para quê? Se você fizer isso, seus dias serão prolongados na terra. Em contrapartida, Deus já deu para os pais a responsabilidade de cuidar dos filhos. E cuidar bem. E o cuidado faz parte de... está dentro, está embutido no pacote, né, dos pais cuidarem do filho, educação, lazer, alimentação, roupa, moradia. Então, está tudo isso. Volta aquilo que eu falei da via de ida e vinda. Eles cuidam de nós, de nossos pais, e nós o honramos como aqueles que Deus colocou sobre nós. Direitos e deveres. Isso é muito interessante pensarmos nisso, porque é assim que as coisas vão funcionar bem. É assim que cada um fazendo a sua parte, as coisas vão caminhar e a sociedade vai melhorando. Nós temos um exemplo, outro exemplo também muito bacana em relação a princípios, que é o próprio Jesus. Jesus, como Filho de Deus, ele esteve na Terra. Ser humano, vivendo como a gente vive hoje. Jesus viveu na Terra. E Jesus nunca deixou de cumprir os mandamentos. Jesus sabia dos seus direitos, mas também sabia dos seus deveres. E primeira coisa que eu quero pensar com você em relação a Jesus é que primeiro ele era obediente ao Pai dele, que era Deus. E isso faz muita diferença. E Jesus não fazia isso porque forçando uma barra só para Deus ver que ele era bom. Não, ele fazia isso porque entendia que ele era dependente de Deus e que essa dependência, que não era obrigatória, era uma coisa de coração. Ele fazia porque entendia que Deus era o Pai dele, estava sobre ele, e esse princípio de autoridade de Jesus fazia com que ele não tivesse dificuldade nenhuma em ser obediente a Deus, em cumprir aquilo que Deus tinha dado para ele fazer, que era a missão. Como ele também sabia dos direitos dele. E como filho de Deus, ele tinha vários direitos. Um deles é de ser o próprio Deus. Jesus era o próprio Deus. Então ele tinha esse direito de reivindicar mesmo, né, de verdade, e ele fez isso em alguns momentos, reivindicando, né, o ser filho de Deus, porque era um direito dele. Então Jesus sabia muito bem os seus direitos e deveres. E tem um exemplo que eu quero ler com você, está aqui no Evangelho de Marcos, no Novo Testamento, no capítulo 12, onde vai nos dizer assim os versículos 14 e 15. Algumas pessoas se aproximaram de Jesus, chamam ele de mestre, e diz que sabia que ele era íntegro e que não se deixava influenciar por ninguém. E isso é a verdade, Jesus era íntegro e realmente não se deixava influenciar por ninguém. E não olhava pela aparência, isso também é verdade. Jesus não via as pessoas pelo que eles ostentavam, pelo que eles diziam que eram e até pelo que eles eram. Jesus não era desse jeito, Jesus não era o que nós chamamos hoje de hipócrita. Jesus era consciente daquilo que ele era, daquilo que ele podia e daquilo que ele tinha que fazer como filho de Deus. E aí eles continuam dizendo, porque
Jesus ensina o caminho certo aos homens, o caminho de Deus, conforme a verdade. Só que essas pessoas queriam levar Jesus numa pegadinha. E eles perguntam assim: é certo pagar imposto a César ou não? Às vezes, nos nossos momentos, se a gente não tiver cuidado, a gente acaba fazendo coisas que não deveríamos fazer. As pessoas, ao invés de ser agradecidas por estar ali com Jesus, queriam pegar Jesus e eles vão perguntar, né, para Jesus, para poder pegar Jesus, como nós falamos assim, numa furada, e vão perguntar: é justo pagar imposto ou não? E aí, como eu disse, Jesus conhecendo os seus direitos, Jesus conhecendo os seus deveres, mesmo sendo filho de Deus, ele vai dizer o seguinte: ele pede uma moeda, exemplificando, e ele vai mostrar a moeda para aquelas pessoas e ele vai perguntar o seguinte: de quem é o rosto que está nessa moeda? Naquela época era muito comum, como hoje também. Antigamente, assim, o que tinha no rosto, que eles chamam de cara da moeda, era a imagem do governante daquela época, a imagem de César. E lá tinha uma foto de César. Jesus vai dizer assim, ó: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deveres e direitos, direitos e deveres. O que era do homem tinha que ser do homem, ou seja, o que não era, o que não pertencia a Jesus, era lá de quem poderia ser, de César, poderia ser uma outra pessoa qualquer, mas nesse contexto aqui era esse. E aí Jesus vai pagar o imposto, um direito, um dever, perdão. Jesus vai pagar o imposto, um dever. Mas ele vai dizer também o seguinte: a Deus o que é de Deus. Jesus era de Deus. E ele sabia disso. Era um direito dele. E ele podia falar isso. A grande verdade é que quando a gente tem um foco, a gente direciona a minha vida por coisas maiores, por coisas excelentes, dificilmente nós seremos chamados a atenção, dificilmente as pessoas vão brigar com a gente, como a gente fala, né? A gente vai levar bronca e não sei o quê, porque isso vai acontecer. Não, não vai acontecer, não irá acontecer, ou dificilmente irá acontecer. Por quê? Porque quando nós temos consciência que existe um limite, quando nós temos a consciência que nós não podemos ultrapassar esse limite, as coisas funcionam bem. E isso é um princípio, né? Existe um princípio nisso tudo. E o que são princípios? Princípios são um conjunto de normas ou padrões de conduta a serem seguidos por uma pessoa ou instituição. Ou seja, existem alguns princípios que não podem ser ultrapassados. Ou melhor, os princípios que nos direcionam, que nos regem, não podem ser trocados, não podem ser alterados, porque são princípios. E princípios, normas, são coisas que, apesar de algumas vezes nós não gostarmos, eu disse aqui, nós não gostamos de regras. Nós falamos que tem até uma música que fala que cariocas principalmente não gostam de dias nublados, cariocas não gostam de sinais fechados, cariocas não gostam de trânsito tumultuado. Essa é uma realidade não só para o carioca, mas como para todo ser humano. Parece que quando alguém fala para a gente assim, não pode fazer isso, parece que a pessoa parece estar fechando a mão e nada disso. Princípios não são para nos agredir. Normas não são para nos deixar mal. Muito pelo contrário. Normas são para que nós saibamos como nos conduzir aonde nós estivermos. Que se você, por exemplo, você que é jovem e gosta de shopping, eu também gosto, né? Mas você que provavelmente gosta mais do que eu e até deve ir mais do que eu, você vê que nos shoppings tem normas. Não se pode, por exemplo, ir em alguns lugares, você não pode entrar no shopping sem camisa. Pelo menos que eu vou, não pode. Claro que eu nunca tentei, mas eu já vi gente
tentando falar, ó, tem que botar a camisa. Você não pode, né? São normas que tem lá. Quem fez as normas? Quem coordena? Você vai, por exemplo, no fórum, você não pode entrar de bermuda e chinelo. Isso é uma realidade. O fórum é onde acontece julgamento, onde tem advogados, juízes, polícia, enfim. Você vai num fórum e você não pode. E você, se você for de bermuda, você não é, você tem que voltar. Você tem que ir na sua casa, se você morar longe, você vai ter um prejuízo de passagem, de gastar gasolina, um estresse, que você não vai entrar. Não adianta porque não tem jeitinho, você não será atendido por ninguém. Normas. Por quê? Porque é importante. Mas vamos supor que você não gostasse de normas. É ruim, isso não serve pra nada, tal, tal. Beleza, então você vai pegar um dia, você vai ao cinema, e lá no cinema tá passando um filme, que naturalmente você não viu, você está indo pela primeira vez, mas lá no cinema tem pessoas que já viram o filme e voltaram para ver de novo. Né? E essas pessoas sentam ou na sua frente, ou atrás de você, ou no seu lado, não importa. Estão lá sentados. Daqui a pouco, você começa a perceber que eles estão contando o filme, porque eles já viram. Você não vai gostar. Certo? Porque não é legal. Se você foi lá para ver o filme, você quer ver o filme. Senão você pediria a alguém que já viu o filme, alguém que já tivesse visto o filme, melhor dizendo, você ia pedir o quê? Pô, me conta o filme que eu não quero ir no cinema. Você foi lá porque você quer ver. Então é extremamente desagradável se você passar por isso, não é? Sim. Isso é um direito seu. Ou então, vamos uma outra coisa aqui, você está lá no cinema, e aí alguém daqui a pouco deixa o celular ligado lá, com aquele barulho, com a campainha, e começa a falar. Naturalmente, além de aparecer alguém que toma conta lá do salão, que fica olhando, vai chamar a pessoa e com risco até de retirá-la do salão, pedir para desligar a princípio, mas já te causou um estresse, um incômodo, e você vai reclamar, e com razão. Porque é um direito seu ao cinema e prestar atenção no filme e ninguém te distrair. Percebeu? Então, assim, é um direito seu e um dever do outro. Mas se fosse o contrário, você que estivesse tendo essa atitude, seria um dever seu. Então, direitos e deveres, longe de ser uma coisa ruim. Os deveres não são ruins. Toda a sociedade precisa de normas para colocar tudo no seu lugar. Porque é assim que funciona, é assim que as coisas caminham direito. Porque a própria Bíblia diz que a lei existe não para aqueles que cumprem a lei. A lei existe para aqueles que não cumprem a lei. Ora, se nós cumprimos a lei, ou seja, se nós andamos dentro das normas, não tem porquê a gente ficar preocupado. Se nós andarmos ou se nós andamos direitinho, né, como eu digo, vamos andar certinho ali na linha, não tem porquê eu me preocupar, porque aonde eu for, eu vou saber me comportar. Aí sim, eu sabendo me comportar, quando alguma coisa não tiver de acordo e que me agredir no sentido assim, de eu saber que é errado e que aquilo ali está me afetando diretamente, eu posso ir a quem de direito e falar. Entendeu? Porque é assim, direitos e deveres. E é importante que a gente tenha isso muito em mente. É muito legal se a gente seguir as orientações, porque quando alguém nos orienta, é porque ele quer o nosso bem, porque senão não ligaria para nós. E nesse aspecto, essas orientações começam onde? Em casa. Com o pai, com a mãe, com as pessoas que convivem com a gente desde pequeno, eles vão nos orientando e a gente vai crescendo, e é importante que a gente, em momento algum, esqueça dessas orientações, porque isso vai nos fazer ter uma boa convivência no meio da sociedade. E quando eu digo sociedade, já falei, é onde quer que nós estejamos, seja no shopping, seja na rua, seja no colégio, seja em casa, seja com o nosso vizinho, seja em quantidade pequena, seja em quantidade grande, não importa aonde você estiver, aonde nós estivermos, se formos sabedores, conhecedores dos direitos e deveres,
tudo vai caminhar bem para nós e vai caminhar bem para as pessoas que tiverem contato conosco. Valeu, tchauzinho, até a próxima. Um abraço.